Graças a Deus, então nós chegamos no momento da palavra do Senhor. Eu quero compartilhar com você uma palavra que está no livro de Hebreus, no capítulo de número 3, apenas a parte A deste versículo, onde a palavra de Deus diz assim: considerai a Jesus Cristo. Eu quero conversar com você alguns minutos sobre esse considerai a Jesus Cristo, né? Que o escritor aos Hebreus deixou esta frase muito importante. Eu não quero me apegar ali no contexto deste capítulo, mas de uma forma geral, para que nós possamos compreender melhor e valorizar e considerar essa pessoa maravilhosa que é o Senhor Jesus Cristo, né? Então, eu anotei aqui alguns tópicos para a gente estar conversando e aprendendo e também chegando a uma conclusão, o porquê nós devemos considerar a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta tarde eu quero dizer a você que Deus tem uma grande vitória para a sua vida e que nós devemos conhecer o Senhor Jesus Cristo de uma forma muito profunda, né? Pedir ao Espírito Santo que venha revelar a sua palavra em nossos corações. No livro de Gênesis, né? Em Gênesis, ele nasceria de uma mulher e pisaria na cabeça da serpente. Nós vemos ali quando houve a queda de Adão e Eva, quando eles pecaram contra Deus, desobedecendo a Deus, e por isso a terra, através do pecado de Adão, ela tornou-se amaldiçoada e Adão e Eva morreram espiritualmente naquele mesmo momento. Mas Deus não nos deixou sozinho. Ele prometeu ali em Gênesis que nasceria de uma mulher alguém que iria pisar na cabeça da serpente. Este alguém é Jesus Cristo. Considerai a Jesus Cristo. Moisés também, ele profetizou dizendo que Deus levantaria um profeta semelhante a ele. E Moisés disse: a esse profeta, a ele ouvireis, e a alma que não ouvir esse profeta será exterminada. Então nós temos aqui uma palavra muito especial da parte de Deus através de Moisés, falando que Deus levantaria um profeta semelhante a Moisés. Esse profeta é o Filho de Deus, é Jesus Cristo, e por isso que nós temos que compreender de uma forma mais profunda quem é Jesus Cristo, por que nós anunciamos Jesus Cristo, por que nós confiamos somente nele, por que nós estamos hoje falando dessa pessoa tão linda, tão maravilhosa, em que a palavra de Deus diz em Hebreus 3, na parte A: considerai a Jesus Cristo. Eu gosto muito de Isaías 53. O texto revela a obra de Cristo e o descaso que os homens fariam dele, de Cristo Jesus. A minha esposa sempre ela recita Isaías 53. Ali fala sobre Jesus de uma forma muito profunda, que quem daria crédito à palavra do Senhor? Ali fala que Jesus, ele viria não de uma forma assim, um homem formoso, bonito de aparência, mas ele não tinha formosura, não tinha beleza alguma. Um homem que era desprezado, um homem com aparência de alguém assim, trabalhador braçal, né? Então, esse texto de Isaías 53 diz que muitas pessoas se enganariam com ele, porque ele vinha como a raiz de uma terra seca, sem aparência, e então as pessoas não fizeram caso dele. Mas ele foi perfeito, justo, e ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário para que toda a humanidade, todos aqueles que nele crê, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Se você crê, você tem a vida eterna. Então, Isaías 53, o texto revela essa obra perfeita de Cristo realizada na cruz do Calvário. Nós somos salvos não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo, porque quando nós cremos em Jesus, nós somos revestidos com a justiça do Filho de Deus. Então Deus olha para mim e olha para você e não vê pecado, não vê defeito na presença de Deus. Pela a justiça de Cristo, nós somos perfeitos. Então, Isaías 53
revela esse texto de uma forma maravilhosa, que os homens fariam descaso, né, de Jesus Cristo. E hoje não é diferente. Muitas pessoas não dão ouvido à palavra de Deus. Você está pregando, você está falando, você está mostrando a verdade e as pessoas não conferem na Bíblia. Eu sempre digo que o homem nenhum é obrigado a crer na pregação sem antes conferir. Hoje todos nós temos essa facilidade. Nós temos em nossas casas este livro chamado Bíblia, que é uma biblioteca onde você pode consultar, examinar a palavra para ver se o que nós estamos falando é verdade ou se não condiz com a verdade, se esta palavra tem ou não fundamento bíblico. Então eu convido você a abrir a tua Bíblia e conferir na tua casa esta palavra maravilhosa, né? Hebreus capítulo 3, considerai a Jesus Cristo. O mesmo profeta Isaías, ele profetizou dizendo, haverá um sinal. O profeta Isaías disse que haveria um sinal, mas que sinal é esse? Qual seria o sinal da vinda de Cristo aqui na terra? Olha, Isaías profetizou dizendo, haverá um sinal sobrenatural, uma virgem conceberá e dará à luz um filho e o seu nome será Emanuel. Como é que pode uma virgem ficar grávida? Como que pode uma virgem gerar um filho, né? Mas para Deus nada é impossível. Deus, ele é soberano, ele tem todo o poder nos céus e da terra. Quando nós falamos Deus, nós estamos falando de três pessoas que têm o mesmo poder, os mesmos atributos, onisciente, onipresente, onipotente. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai e o Espírito Santo, eles são Espírito, mas o Filho, ele se fez carne e veio habitar entre nós, né? O Verbo se fez carne e veio habitar entre nós. Então Isaías, ele profetizou dizendo, haverá um sinal, mas não é um sinal comum não, vai ser um sinal sobrenatural. Sabe por quê? Uma virgem conceberá, uma virgem ficará grávida e dela nascerá um filho, tá? Ela dará à luz um filho e o seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Deus veio do céu, se fez carne. Deus esteve aqui na terra para salvar minha alma, para salvar sua alma, para salvar todos quanto derem crédito na sua palavra. É muito importante, interessante, né? Porque os discípulos estavam apavorados com a morte de Jesus e de repente Jesus, ele aparece vivo e diz para eles, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então Jesus venceu a morte, venceu o inferno. Ele passou pela cruz para que eu e você tivéssemos a salvação, tivéssemos a vida eterna, tivéssemos a oportunidade de morar no céu. Disse e repito, ninguém merece o céu, mas é pela fé, é um dom de Deus, mas devemos crer que pela fé, a graça, favor imerecido, quando nós cremos, nós somos justificados dos nossos pecados e o nosso nome passa a estar escrito no céu, no livro da vida, para que naquele dia, quando nós chegamos no céu, nós não seremos confundidos. Então toda a raça humana, o planeta Terra, está ouvindo o Evangelho e tem a oportunidade de aceitar Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador da sua alma para serem salvos, né? Isso é muito interessante e eu sempre tenho dito, o que Jesus disse para nós foi, examinai as escrituras sagradas, cuidais ter nela a vida eterna, porque são elas que de mim testificam. Então, meu irmão, olha, a palavra em Hebreus 3 diz, considerai a Jesus Cristo. Por que considerar a Jesus Cristo? Eu creio que o Espírito Santo, ele já está falando no seu coração. Eu creio que o Espírito de Deus já começou a comunicar algo diferente no seu coração, na sua vida, porque hoje chegou salvação na tua casa, hoje chegou a verdade dentro do seu lar, hoje chegou o Espírito Santo revelando o caminho da salvação para você, meu irmão. Olha, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 5. O amor de Deus é muito grande para com a nossa vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O livro de Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Então João,
ele testemunha de que Jesus é, aquele que era e aquele que há de vir. Nós estamos esperando Jesus, porque tem uma promessa de que ele voltaria para nos buscar e levar para o céu. Eu não sou louco de duvidar, porque eu sei que para Deus nada é impossível. Então vamos estar preparando. Sempre eu digo que nós não devemos parar com a nossa vida. Vamos comprar, vamos vender, vamos negociar, abrir nossas empresas, vamos, negociar. Mas olha, não vamos ficar com o nosso coração preso nas coisas materiais, porque nosso tempo da partida está próximo. Quem sabe pode ser ainda hoje a volta de Cristo. Quem sabe pode ser mais tarde ou amanhã ou daqui a 1000 anos. Nós não sabemos, porque um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. O que importa é que nós devemos dar crédito na palavra do Senhor, porque Deus não é homem para mentir. Considerai a Jesus Cristo. Você considera Ele como teu Senhor, como teu Salvador, como teu libertador, como perdoador dos teus pecados? Você tem a segurança da salvação? Você tem pela fé o teu nome escrito no céu, no livro da vida? Você confia no sacrifício que Cristo realizou na cruz do Calvário? Considerai a Jesus Cristo, A palavra de Deus diz em Apocalipse: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo os que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Jesus Cristo voltará. Agora, eu não estou aqui assustando ninguém, nem apavorando você. Até porque Cristo, ele é manso e humilde de coração. E quem aceita o convite dele, recebe refrigério para sua alma. Ele mesmo disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nesta tarde, ele quer dar alívio e refrigério para você. A palavra de Deus, Cristo ali conversando com João, no livro de Apocalipse, ele disse para João: olha, João, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, o Todo-Poderoso. Eu gosto de ressaltar esta palavra, porque Cristo, ele esvaziou-se da sua glória ao vir lá do céu, mas ele venceu, Satanás, ele venceu tudo aqui nessa terra, e quando ele morreu e no terceiro dia ele ressurgiu, novamente ele recebeu o mesmo poder que antes ele tinha, ao qual a Bíblia revela que sem ele nada se fez. Jesus Cristo é o Criador dos céus e da terra.